Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Hoje eu resolvi fazer uma gravação, vou fazer aqui uma gravação, vou inclusive intercalar aqui alguns momentos para fazer respostas, trazer respostas às indagações que foi feito pelo Elder. E diga-se de passagem, estou falando isso aqui para todo mundo, né? Eu até conversei com ele de particular, batendo um papo com ele sobre algumas coisas que ele colocou, mas na verdade eu fiquei preocupado com muitas indagações que ele fez, apesar de que ele disse, não, eu sou estudioso, como muitas pessoas são estudiosas, mas a gente precisa ter cuidado com indagações. E tudo isso que ele colocou aí, todas essas perguntas, né, que eu vou abrir aqui até para eu estar respondendo. Algumas, não vou responder todas, porque ele colocou aqui muita coisa e isso teria que tomar muito tempo para responder, mas eu vou tentar fazer uma resposta mais assertiva possível aqui acerca de tudo isso que foi colocado aqui nessas perguntas do Helder, né? Então ele começou, tá lá no WhatsApp, ele disse assim: pastor, tem muitas perguntas sobre o assunto. Eu particularmente tendo a acreditar que há erros de copistas e tradutores na Bíblia. Vou citar algum questionamento, espero que seja respondido na próxima semana. Então, eu estou fazendo essa resposta. Primeiro, ele colocou assim: os livros contidos hoje na Bíblia evangélica foram selecionados por homens ao longo da história, que é o cânon, né? Então, como é que a gente pode ter certeza que esses 66 livros foram escritos por Deus para entrarem no cânon? E aí ele começa a fazer algumas perguntas aqui acerca da epístola de Barnabé, que era o pastor de Hermas, do Código Sinaítico. É, depois ele fala de São Clemente, vai falar também do livro de Enoque, do livro de Apocalipse, de Tobias, de Macabeus, que foram importantes histórias que foram removidas da Bíblia protestante. Então vamos lá. Vamos começar aqui trazendo algumas respostas aqui sobre essas questões que o Helder colocou. Primeira coisa, Helder, eu vou até colocar aqui do lado, eu vou ficar um pouco de lado aqui para eu estar lendo o que você colocou aqui no texto, né? Eu estou aqui com o Word com outra tela aberta e aqui para a gente poder estar trabalhando aqui algumas questões bem interessantes aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa crer, nós precisamos crer, como eu disse na aula anterior sobre a questão do texto, né, que foi a Bíblia como inspiração de Deus, o tema da nossa aula, não é? Que foi a inspiração das Escrituras. Então a gente precisa crer, mas crer mesmo, de coração. Inclusive eu até comecei dando essa resposta para o próprio Helder no nosso tema lá. Eu disse assim: a gente precisa ter um coração piedoso. O que significa isso? Existe uma linha de escritores, de pensadores, de teólogos, de pessoas que falam sobre essa questão da piedade. A gente precisa ter um coração temente a Deus. Então, se a gente quiser compreender todas as coisas da Bíblia, ou somente com a importância, vamos dizer assim, somente com as coisas que a gente está entendendo de ciência, disso ou daquilo outro, a gente vai ter grandes dificuldades. Até porque existe uma briga grande há muitos e muitos anos sobre fé e sobre razão. Então a gente precisa ter muito cuidado. Então a gente precisa ter esse princípio de crer na palavra de Deus como a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, como eu coloquei lá. É claro que foram homens que escreveram a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que ele colocou lá como é que a gente pode ter certeza que esses 66 livros foram escritos por Deus para estar no cânon? A gente tem que crer que o Espírito Santo de Deus realmente iluminou o coração dos homens, trouxe algo para o coração destes homens, e estes homens escreveram esses livros. Depois, nós vamos ter dois momentos. Nós vamos ter o primeiro instante, que é o cânon do Velho Testamento, que foi fundado em 98, em Jâmnia. Esse cânon foi totalmente fechado, lacrado, e eles entenderam que o cânon do Antigo Testamento foi isso que foi colocado lá, de todos aqueles escritores hebreus, né, daqueles homens que escreveram a palavra de Deus. Então a gente tem que crer isso aí tranquilamente, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, tá bom? Aí,
O Novo Testamento ele já estava sendo compilado, estava sendo escrito, porque o Novo Testamento vai ser o quê? Os relatos dos evangelhos, depois as cartas de Paulo, as epístolas pastorais, que a gente vai ter lá as epístolas de Pedro, de João, de Tiago, né? A carta de Judas. Depois a gente vai ter o livro dos Hebreus e por sim, e terminando depois vamos ter o Apocalipse. Então a gente tem todas estas questões aí para a gente entender e levar. Estes livros do Novo Testamento, eles fecharam os estudiosos. Quem são os estudiosos? Os pais da igreja, homens de Deus, pastores, pesquisadores, homens que tiveram a capacidade que foi gerada pelo próprio Espírito Santo de Deus para que fizesse com que os homens entendessem, lendo e chegasse a esta ideia, ó, esses livros aqui são os livros que Deus nos deu. Pronto, a gente tem que crer nisso aí. Ah, mas e o livro tal? Aí ele começa perguntando aqui, não é? Por exemplo, ele colocou aqui sobre, vamos lá, o livro A Epístola de Barnabé, não é? Que está lá no Código Sinaítico. Por exemplo, se o cano do Novo Testamento foi fechado no século IV, 397, se não me falha a memória, o Código Sinaítico só aparece no século VI e só vai começar a ser pesquisado com mais ênfase a partir do século XIX, depois que ele é descoberto de uma maneira mais assintosamente. Então o cano já estava fechado. Tá certo? O cano estava fechado. Aí a pergunta é, e se Deus quisesse? Se Deus quisesse, o livro tinha aparecido antes. Se Deus quisesse, estava lá. Ia estar onde Deus queria que tivesse, para que a gente pudesse receber essa palavra aí, não é? Aí, por exemplo, ele falou aqui do livro de Apocalipse. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o livro de Apocalipse. Que ele disse aqui sobre a questão de que o livro do Apocalipse só entrou oficialmente no cano do século XVI. E que Judas citou Enoque também, não entrou no cano. Não entrou porque Deus não quis. A resposta é essa, tá certo? Não é porque o livro não tinha respaldo, não é porque o livro não era algo interessante. Por exemplo, aqui no livro de Gundry, que é o panorama do Novo Testamento, a gente descobre que Paulo, na verdade, ele não escreveu apenas 2 cartas para Coríntios, ele escreveu 4. Ele escreveu 1º, 2º, 3º e 4 cartas para Coríntios. Deus só quis que entrassem 2 cartas, e que foi denominada da primeira carta e da segunda. E a segunda, na verdade, poderia ser a quarta, e a primeira pode ter sido a segunda, mas na hora lá colocou-se a primeira carta a Coríntios e a segunda carta a Coríntios. Eu quero que vocês entendam, Deus não queria que outras coisas entrassem. O Espírito Santo de Deus, eu falei profundamente na aula que o Espírito Santo de Deus, ele iluminou, não é? Tem uns textos da palavra de Deus está dizendo que Deus iluminou os homens a escreverem e aquilo que ele queria que fosse escrito. Davi só escreveu aqueles salmos? Davi pode ter escrito milhares, mas Deus só quis aqueles que Deus selecionou para colocar lá para ele. Então a gente tem que entender isso aí de forma muito clara. Então aqui, ó, eu estava estudando para essas respostas, relembrando algumas coisas. Por exemplo, aqui diz assim, eu estou lendo aqui, ó, a Bíblia Shedd, do pastor Russell Shedd. E aí o pastor, ele coloca aqui o seguinte, o autor do livro de Apocalipse é claramente chamado de João, que estava aprisionado na ilha de Patmos, onde ele estava exilado pela sua fé cristã, está descrito isso aqui no próprio livro, né? Ele era uma pessoa bem conhecida entre as igrejas da Ásia, estava classificado como profeta, no capítulo 22. Justino Marte, em 135 d.C., e Irineu, em 180 d.C., citaram ambos passagens no livro, ou seja, isso vai dando referencial para o livro, né? Palavra por palavra, e atribuindo a João, o apóstolo de Cristo, em vista de sua linguagem ser tão diferente do Evangelho de João. Então aqui, um é João, escritor do Evangelho, e aqui um outro João, que é o discípulo de Cristo, que no caso vai estar escrevendo aqui o Apocalipse, tá certo? Aí ele coloca aqui o seguinte, olha o que ele fala no final. A posição conservadora, entretanto, atribui o livro a João, filho de Zebedeu, colocando lá para o filho, né, João Batista, né, que o outro João, não João Batista, não, João Batista tinha sido morto, né, João, filho de Zebedeu, que provavelmente escreveu em 95 depois de Cristo, durante o reinado de Domiciano.
A igreja, presta atenção, agora que entra a questão que foi feita da pergunta ali, que o cano só entrou no século XVI. Século XVI é 1700. Presta atenção. A igreja ocidental aceitou prontamente o livro canônico, mas a igreja oriental não recebeu senão por volta do ano 500. Ou seja, houve uma divergência entre a igreja ocidental com a igreja oriental. Mas a igreja ocidental já acatava, já aceitava este livro como um livro canônico e estava inserido no cano em 300 e pouco. Então, a igreja ortodoxa só vai colocar isso depois, mas ele já estava no cano da igreja ocidental. Até hoje existe essa rivalidade entre a igreja ortodoxa, até a igreja ortodoxa russa, não é? E a igreja ocidental. Existe a igreja católica romana e a igreja ortodoxa lá da Rússia, que todo mundo conhece, tem lá, inclusive eles têm calendário diferente, outros santos, outra coisa toda, não reconhece o Papa, tanto que o Papa, acho que foi até Bento XVI, não, agora Francisco, que fez lá um momento de reunião entre eles para tentar conciliar essas questões. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente faz certas perguntas. Presta atenção, porque aqui agora vai entrar em coisas sérias. Ó, aí ele disse assim, ó, o livro de Tobias e de Macabeus contam histórias importantes e foram removidos da Bíblia protestante. Opa, vamos com calma, porque na verdade aqui, não é, esses livros aqui, Helder, não é, eles trazem coisas que são aberrações para nós. Por exemplo, você falou de Tobias, né? Então, a história de Tobias foi escrito 200 anos antes de Cristo, né? Ele vai trazer principalmente 4 coisas que são muito sérias. Primeiro, justificação pelas obras, que a Bíblia aqui diz que nós já somos justificados pela graça e pela fé em Cristo, não pelas obras. Está escrito no capítulo 4 de Tobias, versículo 7. Eu até abri aqui, né? Vamos lá, vamos abrir aqui. Tobias, capítulo 4, versículos 7 e 11. De 7 a 11. Olha o que Tobias escreveu. Está escrito no livro de Tobias. Eu estava até pegando aqui a minha Bíblia católica aqui, porque tem Tobias, né? Não sejas avarento quando forem dar dinheiro ou outras coisas para ajudar aqueles que obedecem às leis de Deus, mas ser sempre generoso. Não deixe de ajudar os pobres, e Deus não deixará de te ajudar. Dá esmola de acordo com o que tiver. Se tiverem muito, dá muito. Se tiver pouco, mesmo assim, não penses antes de dar desse pouco. Assim estarás a juntar riqueza para usar no dia da necessidade. Pois as esmolas salvam a pessoa da morte. Presta atenção, hein? Tobias 4, versículo 10 e 11. Pois as esmolas salvam a pessoa da morte e não deixa que ela vá para o mundo da escuridão. Dar uma esmola é o mesmo que fazer uma oferta que o Deus Altíssimo aceita. Tudo bem, tem um conceito? Tem, mas não é por aí, tá certo? Outra coisa, ele fala de mediação aqui nos santos. Olha, Tobias 12, 12. Quando tu e Sara oraram, fui eu que levei as vossas orações até a presença gloriosa do Senhor. Fiz a mesma coisa, Tobit, quando tu enterravas os mortos. Então aqui está dizendo que um anjo é que está intermediando a nossa oração. E a Bíblia diz que o nosso intermediador é quem? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá? Olha outra passagem seríssima aqui de superstição, né? Ele manda lá Tobias pegar um peixe, e ele pega esse peixe. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele pegou o peixe, rasgou o peixe, abriu o peixe, Tobias 6,5. Abriu o peixe, separou o coração, o fígado e o fel. Depois assou uma parte do peixe, comeu, salgou o resto e guardou para a viagem. Então o rapaz perguntou para o anjo: Azarias, meu irmão, está falando com o anjo, né? Aqui é no livro de Tobias. Para que serve o coração e o fígado e o fel do peixe? O anjo respondeu: o coração e o fígado servem para livrar uma pessoa do poder de um demônio ou do mau espírito. E só queimá-los e o fumo, faz o demônio fugir. Meu Deus, onde é que está isso? Olha que coisa terrível.
E a gente vai dizer que esse livro, como ele colocou aqui, né, falam de histórias importantes que foram removidas, com certeza tinha que ser removida mesmo. E o livro de Macabeus, que você colocou lá, aí no livro de Macabeus, aí tem outra coisa lá de Tobias, que eu separei aqui de Tobias, que é de superstição, e o anjo enganando Tobias. O anjo engana Tobias, capítulo 5, verso 11 e 13. Eu vou abrir aqui para você, ó. Ele diz assim no livro, ó. Tobias fez uma pergunta. Diz, meu irmão, qual é o nome da tua família e qual é a tua tribo? Rafael respondeu, Rafael Anjo. Por que precisa saber qual é a minha família e a minha tribo? Tobias respondeu, é porque, meu irmão, eu quero saber com certeza quem é teu pai e quero saber como te chamas. Então o anjo disse, me chamo Azarias, sou filho do velho Ananias, que é teu parente. Precisa comentar mais alguma coisa sobre isso aqui? Eu acredito que não, né? Então a gente tem que ter cuidado com relação a essas questões. De Macabeus, a gente vai ter o quê? Primeiro Macabeus vai ser a história da família dos Macabeus, que no chamado período interbíblico, que é aquele período que fica de silêncio entre Malaquias e o Novo Testamento, 400 anos, a família lutou contra os inimigos, tentando preservar a história do povo na terra. E o segundo livro de Macabeus não é uma continuação do primeiro Macabeus. É um relato paralelo, cheio de lendas e de prodígios, contando um monte de coisa. E aí ele vai ter oração pelos mortos. Vamos lá, vou abrir aqui. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 44 a 46. Culto e missa pelos mortos. E o próprio autor vai dizer que ele não é inspirado por Deus. Ele não é inspirado. O próprio autor de Macabeus fala isso no livro de Macabeus, conforme lá, se você quiser depois abrir, Macabeus 15, de 38 a 39, e o capítulo 2, de 24 a 27. Olha aqui. Macabeus 2, 12. Segundo Macabeus 12, 44. Pois se não esperasse que os mortos que caem ressurgirão de novo, orar a favor deles seria supérfluo e inútil. Ele está dizendo assim, se eu não espero que esses mortos vão ressurgir, orar em favor dos mortos seria supérfluo e inútil. E se ele tinha expectativa de uma belíssima recompensa, estaria reservada para quem repousa na impiedade. A sua ideia foi santa e piedosa. Por isso, ofereceu um sacrifício a favor dos mortos para que o seu pecado fosse perdoado. Então, quer dizer, eu vou oferecer um sacrifício para o meu pecado ser perdoado pelo morto. Então, como é que a gente coloca aqui? Tobias e Macabeus. Tá vendo aí? Outra coisa, aí você fez uma pergunta aqui sobre a questão de João Marcos, não é de Marcos. O livro de Marcos, você disse que Mateus e Lucas copiaram o livro de Marcos. Como é que Lucas copiou? Se ele mesmo foi alvo da nossa aula, que Lucas foi um historiador que pesquisou com pessoas. Ele pode ter usado algumas coisas do livro de Marcos, com certeza, mas ele não copiou o livro de Marcos, até porque existem algumas passagens que só Marcos vai remontar, tá certo? E você diz que Marcos nem foi testemunha ocular de Jesus Cristo. Aí eu quero levantar aqui algumas questões aqui. Vamos lá. No livro de Marcos, capítulo de número 14, conta a seguinte situação: Jesus sendo preso, a partir do versículo 43. Aí no versículo 48, Jesus disse assim: disse-lhe Jesus, saístes com espadas, com porretes, para prender-me como a um salteador, todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, não me prendeis, contudo é para que se cumpra as escrituras. Então todos fugiram. Seguia-o um jovem, 51, versículo 51 do capítulo 14, coberto unicamente com um lençol. Lançaram-lhe a mão, tentaram prender ele, né? Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Aí, o pastor Russell Shedd, Gundry também vai falar isso aqui no livro. Aqui nesse outro livro que eu tenho aqui, ó, que é um livro muito interessante, Quem é Quem nas Sagradas Escrituras, e ele fala aqui de Marcos, acerca da vida toda de Marcos, muita coisa acerca de Marcos, ele vai explicar sobre a vida de Marcos. Então o pastor vai dizer o seguinte: na verdade, quando os homens foram sair para prender Jesus, eles foram primeiro na casa da mãe de Marcos, porque a casa da mãe de Marcos era um ponto de pregação. E Marcos era sobrinho de Barnabé, que foi
apóstolo e saiu junto com Paulo desde a época da igreja. Então, Paulo já estava desde o princípio lá com Cristo, tá certo? Quando os caras chegaram na casa para prender Jesus, viram que Jesus não estava lá. João, que estava dormindo, segundo alguns estudiosos dizem aqui, né? Marcos, acordado, depressa, sem tempo de se vestir, pegou apenas um lençol, estava dormindo, estava nu, sei lá, estava tomando banho, alguma coisa assim na casa dele, pegou um lençol, não é? E, sem tempo para se vestir, correu até o jardim e quase foi preso. Alguém puxou aquele lençol dele lá. Então, é uma descrição em vários textos bíblicos. Essa aqui é a Bíblia anotada, que está aqui. Ele fala aqui, ó, no capítulo. Alguns creem que esse jovem foi João Marcos, o escritor do Evangelho, pois o episódio não foi mencionado em nenhum outro. Então, João Marcos está sendo trazido aqui nessa informação, tá certo? Então, o que a gente tem que pensar? Marcos, ele escreveu o texto, e aí os autores vão dizer aqui, ó, que Marcos, na verdade, deixa eu pegar o livro aqui que eu estava pesquisando, né? Então, Marcos, ele era considerado ministro da palavra. Esse ministro aqui significa auxiliar, alguém que estava perto, que estava sempre acompanhando. Outra coisa, Marcos acompanhou Paulo e Barnabé nas suas viagens, e depois Marcos vai acompanhar, sabe quem? Pedro. E ele vai ser aqui, ó, tá dizendo aqui, quer ver? Pedro encontrava-se em Babilônia, não se sabe ao certo se era região ou uma cidade, e Marcos estava com ele. A proximidade da comunhão entre ambos é indicada pelo tratamento do apóstolo meu filho, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Tá certo? Aí você disse que Pedro era analfabeto e citou Atos 4:13. Aí eu fui para o original. No original fala que não é que Pedro era analfabeto. Ele está fazendo aqui um paralelo, aqui com iletrado, quando ele cita a palavra iletrada, ele está fazendo um paralelo com os escribas, tá certo? Com os escribas. Ele não era analfabeto. Ele tinha a palavra de Deus no seu coração, ele sabia, não é? Então, ele coloca aqui, ó, iletrados em comparação com os escribas e incultos, né? Então, aqui está dizendo que ele tinha uma palavra, ele era uma pessoa do povo, ele falava o grego do povo, que ele escreveu com a escrita do povo. E quem é que estava com ele? Marcos. E Marcos, que já tinha escrito o Evangelho, de repente ele estava narrando e Paulo e Marcos estava lá, então, escrevendo a sua epístola, né? Aí você colocou aqui, né? Se temos só cópias das cópias, como é que a gente pode ter certeza que o texto não sofreu alteração? Volto aqui para a ideia de que nós temos que crer na palavra, naquilo que Deus colocou no nosso coração, né? Se a Bíblia foi divinamente inspirada e é inerrante, como é que a gente explica? Deus não é um para que se arrependa, por que ele se arrependeu de ter feito o homem? Na verdade, meus queridos, aquela palavra, o termo arrependimento ali, não é no sentido de Deus falar, poxa vida, por que eu fiz isso? Não. O homem quebrou os princípios de Deus. Por exemplo, quando Deus chama o povo de Israel para andar com ele, Deus disse assim, olha, eu quero que vocês serão meu povo peculiar, vão fazer assim, assim, assim. Vocês aceitam, vocês firmam esse contrato, assinam esse contrato comigo, tá tudo ok? Tudo ok, tá ótimo. A gente aceita Moisés, é isso mesmo. Muito bem. O povo quebrou os princípios. Então Deus falou assim, olha, no dia que vocês quebrarem esse princípio, eu não tenho mais nada a ver com vocês. Esta palavra arrependimento aqui vem desse termo, vem desta palavra. E não no sentido de que Deus, como o texto lá, né? Deus não é homem para que se arrependa. Não no sentido, Deus não faz uma aliança com alguém e volta atrás. Geralmente é o homem que volta atrás daquilo que Deus fez, não é? Aí você perguntou aqui sobre os gigantes, né? Aí é uma outra questão que eu vou explicar isso posteriormente, né? E aí você começa a fazer um monte de perguntas aqui
que Deus enviou Moisés e no meio do caminho Deus quis matar Moisés, mas na verdade foi por causa que Moisés não tinha obedecido a uma série de princípios de Deus, né? Principalmente sobre a questão do prepúcio lá, como é que é? Da circuncisão. Tá? Aí você fala que Deus criou o sol antes, que não havia metamorfose, a lei da física, tal, as plantas antes do sol. Não. Qual é a primeira coisa que Deus falou? Haja luz, e depois houve os luzeiros, e depois que Deus formou todas as outras partes. Chamou Deus dia e noite. Como é que não ia ter dia se não ia ter? Deus, depois, ele dá nomes, tá? Houve luzeiros, mas já havia luz, já havia luz, já havia luz. Então, se havia luz, as plantas já estavam podendo ter crescimento, tá certo? Então, Deus já tinha feito chamou Deus o dia e as trevas noite, versículo 5. Haja firmamento, haja água, separação, fez firmamento, água. Deus firmou os céus, ajunte-se debaixo da terra a água, fez os mares, e aí Deus produziu as relvas e tudo. Deus fez. Para ter fotossíntese não é necessário o sol especificamente, mas é necessário ter luz, e já havia luz. Deus já tinha preparado isso, tá certo? Outra coisa que você me pergunta aqui sobre a questão do sol, né? Na verdade, quando Josué fala lá, quem para é a terra para, o sol vai continuar, porque o sol é maior nesse sentido, a terra parou, mas só que para a mente das pessoas, até o século, metade do século da Idade Média, o povo pensava que a terra era o centro do universo. Aí o que acontece? É mais fácil você escrever para que haja uma interpretação de que o homem ele vai entender que o sol parou no sentido de que parou tudo, do que você dizer assim, a Terra parou, mas o sol continuou tal. Não, na verdade é isso que a gente precisa entender. É a linguagem de fácil conhecimento. Por isso que a gente está falando de uma revelação. Deus deu uma revelação geral, depois Deus deu uma revelação especial, e aí Deus vem trabalhando isso, e o homem vai aprendendo ao longo da história, vai iluminando a mente do homem. Hebreus vai dizer isso. Hebreus vai dizer isso. Muita coisa que estava oculto lá atrás, tem até um versículo lindo que diz assim, os mistérios que esteve oculto dentre todos os povos, em todas as gerações, nos foi revelado através de Cristo. E aí agora? Você já parou para pensar, por exemplo, em um apóstolo Paulo, um homem como tantos homens aí que escreveram, Pedro e tal, vendo essa vida que a gente está tendo hoje, até de internet, de assistir uma aula, de um celular, de uma coisa, para eles isso era completamente fora de qualquer conotação. Tá certo? Mas vamos lá. Então, estas perguntas, né? Aí você faz uma pergunta. Se os discípulos estavam dormindo, quem escutou a oração de Jesus? Rapaz, os discípulos estavam dormindo, eram 12. Alguém pode ter escutado a oração. Deus trouxe isso como inspiração para o coração de quem estava escrevendo o Evangelho, para que ele soubesse da agonia do momento de Jesus ali naquele instante. É isso que eu estou falando. A gente tem que ter cuidado, porque se eu não acreditar que a palavra aqui é a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, nós vamos ter N problemas. Nós vamos ter muitas dificuldades. Tá certo? Então eu vou parando por aqui. Acredito que eu respondi aqui a maioria de todas as perguntas que foram feitas, até porque já tem 30 minutos aqui, quase metade de uma aula nossa, para responder essas perguntas. Agora, quando a gente tiver as nossas aulas presenciais, aí a gente vai responder de boa, vai ser uma bênção, a gente vai estar aí para a gente debater e a gente pesquisar e a gente chegar aí num consenso para todo mundo entender e tirar todas as dúvidas, tá certo? Mas eu volto aqui a dizer, cuidado com essas indagações, porque se a gente não acredita, eu creio na Bíblia como inerrante palavra de Deus. Por que tem 66 e a Bíblia Católica tem aqueles outros? Porque tem discrepâncias, como a gente viu ali. Tá certo?
anjo falando que tem que fazer coisa para morto, que tem que pagar isso, fazer aquilo outro, em tal, que o cara não tem inspiração. Tudo isso foi tirado. Deus colocou. Depois a Igreja Católica remontou novamente na época da Contra-Reforma, quando Lutero pregou lá, não é, as 97 teses lá na porta do Castelo de Wittenberg. Então a gente tem que ter cuidado. Então eu creio na palavra de Deus. Eu creio. E é como eu estava até comentando isso aqui para duas irmãs aqui, não é, essa semana, uma criança que um dia chegou na escola e uma professora, ele estava lá contando, eu estava ouvindo a história de Jonas, e aí a professora disse assim, eu não acredito nessa história de Jonas, como é que pode uma baleia engolir um homem? Né? Aí o menininho disse assim, professora, eu vou lhe dizer uma coisa, eu creio no que a Bíblia diz. Se a Bíblia tivesse dito que foi Jonas que engoliu a baleia, eu ia crer da mesma forma. Então a gente tem que crer na palavra de Deus. Que Deus separou esses livros, que Deus fez, que Deus trouxe homens cheios da presença dele para que escrevessem, para que trouxessem os ensinamentos a nós tão importantes. Amém, queridos? E aí, sexta-feira, a gente vai estar dando continuidade. O nosso tema de sexta-feira é a inerrância. Aí a gente vai entrar exatamente nessas questões aí, não é? De que a Bíblia não vai ter esses erros, a gente vai ver essas questões todas, a gente vai começar a trabalhar em cima desses aspectos, não é? Mas eu peço encarecidamente a vocês, as perguntas elas precisam ter essa conotação de dúvidas da aula, e se vocês tiverem algumas perguntas, cuidado com as perguntas. Não é que eu estou com medo de responder pergunta nenhuma, não tenho medo nenhum, tá certo? A gente está aqui para responder, para tirar as dúvidas. Agora a gente não pode colocar, às vezes, a minhoca na mente das pessoas, tá bom? Paulo disse o quê? Se meu irmão não tem condição de comer carne, eu vou deixar de comer carne. Se o meu irmão não tem capacidade de entender certas coisas, eu vou deixar. Então a gente tem que ter cuidado com essas questões, tá bom? Ó, um abração, estou aqui organizando a próxima aula. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.